Olá, começa agora mais um Unesp em Debate. O tema desta edição é o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. Vamos destacar também o papel das fundações de apoio às universidades diante dessa nova legislação. Quem conversa com a gente é o presidente da Fundunesp, a Fundação para o Desenvolvimento da Unesp, o professor Edson Luiz Furtado. Professor Edson, é um prazer tê-lo aqui no Unesp em Debate. Larissa, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês e estamos aí para responder o que for possível dentro de um tema que é realmente muito interessante e assim, inovador e tem os detalhes aí para a gente discutir muito daqui para frente. Com certeza. E o Marco Legal, ele compreende uma série de leis que incentivam o desenvolvimento, como diz o próprio nome, da ciência, da tecnologia e da inovação. Na prática, ele facilita a aproximação entre o setor produtivo e as entidades públicas, o que inclui, claro, as universidades como a Unesp. Professor, o Marco, ele alterou legislações vigentes, fez uma alteração à Constituição. Quem participou da elaboração desse texto, dessa nova legislação e desse código, né? Pode-se dizer até de um novo código, e a quem ele interessa, a quem que ele favorece? Bom, Larissa, ele alterou um conjunto de pelo menos 9 leis que já existiam ao longo do tempo, né? E que essas leis, elas não tinham sido, não conseguiram ser implementadas, né? E aí o Brasil precisa desatar então essas amarras para essa inovação, né? E essas amarras podem ser da ordem legal, burocrática, econômica e até fiscal, né? E os atores? Os atores então foram diferentes atores, então foram mais de 53 instituições que participaram, né? Representativas lá em Brasília, né? Então a gente pode se dar a própria SBPC, a Andifes, o Confies, o CNI, além de empresas, ministérios, secretarias e os representantes do próprio Congresso Nacional que fazem as leis. E a quem interessa, professor? Quem se favorece com essa nova legislação? Bom, Larissa, isso interessa a toda a sociedade, né? Pois envolve o desenvolvimento do país. E é nas universidades e nos institutos de pesquisa que nós produzimos o conhecimento com relação à ciência, tecnologia e inovação. E é nas empresas que essa inovação é transformada em produto para poder funcionar, né? E, claro, ela vai necessitar de funcionários bem preparados. Então, precisa de uma mão de obra especializada, tecnificada, né? Isso gera renda, emprego e isso aumenta o poder de compra e gera impostos que, por sua vez, vão redundar em escolas, moradias e melhoria da saúde e da sociedade como um todo, né? Então, acho que esse tema é bastante relevante e interessa a toda a sociedade. E para desenvolver toda essa cadeia, professor, que o senhor citou, quais são os pontos mais importantes que esse marco estabelece de novidade? Bom, o marco, então, ele tem que desatar esses nós, né? Que é permitir que a gente aumente o aporte de recursos, pode ser recursos privados agora, né? Aplicados em pesquisa, simplificar a celebração de convênios, né? Para a gente poder promover a pesquisa e facilitar a internacionalização das instituições nossas de pesquisa e tecnologia, né? E aumentar a interação entre elas com as empresas, né? A simplificação do procedimento de importação de bens e insumos, que é uma trava que a gente tem, né? A participação de fundações de apoio como intervenientes, né? Na captação de recursos e na gestão da inovação, né? E permitir até que docentes participem mais ativamente em empresas e em atividades extramuro da universidade. E ao longo do programa a gente vai destrinchar então melhor cada um desses pontos, não é, professor? Mas quando a gente fala nessa facilitação do diálogo, da interação entre instituições públicas e o setor produtivo, o setor privado, há um temor que surge, principalmente quando a gente fala de universidade pública, né? Sim. O texto ele prevê até para se chegar a essas mudanças,
a possibilidade de compartilhamento de espaços, compartilhamento de profissionais, e críticos dessa legislação dizem que isso pode redundar na privatização de um ambiente que é público ou num possível desvirtuamento das pesquisas que não seriam mais de interesse público, mas sim de interesse privado. Esse tipo de preocupação, professor, na sua avaliação, tem algum fundamento, procede? Olha, vamos dizer, a inovação, a gente pode dizer que a inovação é inovadora, também para nós na universidade, né? Podemos ser redundantes. Podemos ser redundantes nesse momento, né? E aí você tem essa impressão, porque a gente está acostumado a trabalhar com a instituição pública e sem interagir muito, né, com o setor privado. E este é o momento. Então, nós estamos num momento de aprendizado, né? E pelo menos dentro da Unesp, né? E a gente tem que exercer mais, porque já existem exemplos de universidades, inclusive paulistas, né? Podemos citar aqui a Unicamp, por exemplo, né? Que isto já é considerado normal, né? Onde ao lado da universidade já existe um parque tecnológico, onde equipes de pesquisadores, professores e seus orientados, né? Já atuam dentro dessas empresas no desenvolvimento de protótipos e produtos. Então já não há né? mais esse estranhamento dessa interação. Exatamente. Então a gente tem modelos, né? Então, agora, como que vai funcionar para nós dentro da Unesp? Teremos que criar os ambientes adequados, né? Criar os centros de inovação, incubadoras de empresa e até chegar no parque tecnológico junto com o município para poder promover essa mudança e esse benefício, né, a toda a sociedade e a região como um todo. O senhor acredita que conforme essas mudanças vão sendo assimiladas pela comunidade acadêmica, principalmente, esse temor ele tende a ser dirimido, diluído? Sim, precisamos assim, os alunos precisam, porque a parte assim interessada, eu acho, seriam os alunos, né, dos cursos de graduação. A partir deles é que se inicia esse processo, eles se interessarem por isso, né? Teremos até que promover, às vezes, mudança curricular, né? Disciplinas como empreendedorismo, né? A inovação não é uma disciplina, a inovação ela surge de criar dar esse start, né? Para você criar essa doutrina do empreendedorismo. É uma mudança de postura, de não é, professor? postura, uma mudança. Então, aí o que vai acontecer? Além do aluno se preocupar de ser um bom profissional, ele precisa também ser um inovador, né? Ser um empreendedor com essa inovação. Então, aí cria todo esse arcabouço que a gente estava falando. E num cenário de crise, é até uma necessidade, né? É um caminho para esse aluno. Puxa, veio na hora assim exata, eu acho, porque isso já vem ao longo do tempo, como a gente vem falando, né? O Marco Legal foi assinado, o federal, em 2016, o nosso em 2017, mas já vem caminhando, né, nesse sentido e traz, então, talvez soluções para a retomada de um crescimento econômico sustentado, né? E agora com base nas universidades, nos institutos de pesquisa e nessas ideias inovadoras. Professor já citou, mas pontuando exatamente, o marco ele foi promulgado em janeiro de 2016, já tem 2 anos, mas a regulamentação em nível nacional foi em fevereiro deste ano. Só que São Paulo, né, o estado de São Paulo já tinha uma legislação até moderna, recente, né, professor, nessa área, a Lei Paulista da Inovação. E como cada estado tem que regulamentar, né, dentro do seu território, né, regras e normas para que esse marco legal seja implantado, São Paulo atualizou essa Lei Paulista da Inovação com as mudanças trazidas pelo marco legal e publicou na forma de um decreto, né, professor? E esse movimento, então, professor, ele vai ser repetido em todo o país. Questões que cabe a cada estado definir dentro do que a União propõe nesse marco legal. Então, vamos tomar assim do princípio. Nós estamos numa república federativa, né, onde o governo central, federal, quem faz as leis, né, é o legislativo, né,
Então, nem todas precisa o executivo tomar para si aquela lei e criar uma série de regulamentos, porque como a gente estava falando desse marco legal paulista, então precisa tomar uma série de iniciativas e de mudanças internas a nível de leis, a nível até de regulamentos, instruções normativas, para você colocar aquele projeto-lei em funcionamento. Por isso que a gente chama de regulamentação. Então, ele precisa ser regulamentado. Isso a nível federal. Agora, imagine os estados da República Federativa. Então, cada estado adota para si agora aquela lei federal e também, encampando aquela lei federal, ele cria a lei agora estadual e regulamenta a nível de estado também, porque ele precisa se organizar para dar vazão àquele projeto de lei. São Paulo até se adiantou, né? Isso. Publicou o decreto em setembro do ano passado, antes até da regulamentação do governo federal. São Paulo já está um pouco adiantado nesse processo. Eu acho isso é muito importante, porque o estado de São Paulo ele sempre esteve na vanguarda da ciência e tecnologia e agora também na inovação. Então a gente precisa estar sempre na vanguarda. E isso também agora regulamentar, que precisa ser regulamentado a nível, já existe um corpo técnico na Secretaria de Ciência e Tecnologia trabalhando nisso, né? Na regulamentação agora do marco legal para o estado de São Paulo. E as ações já estão sendo tomadas a nível das instituições envolvidas, instituições de pesquisa e ensino, né? As universidades e os institutos de pesquisa paulista, para já tomar para si e começar atuar realmente dentro dessa nova legislação, né? Certo. O Unesp em Debate vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente fala da mudança de paradigma que essa nova legislação traz para o ambiente universitário, para o cotidiano do professor. O intervalo é bem rápido, a gente volta já já. Estamos de volta com o Unesp em Debate. O tema em discussão é o marco legal da ciência, tecnologia e inovação e o papel das fundações. Recebemos em nosso estúdio o presidente da Fundunesp, a Fundação para o Desenvolvimento da Unesp, o professor Edson Luiz Furtado. Professor, a gente falava no bloco anterior das mudanças implementadas por esse marco legal e a preocupação que norteou essas alterações na legislação vigente foi a de desburocratizar, facilitar, né, o trabalho desses pesquisadores e empresários inovadores. E a gente sabe que dentro da universidade já existem professores com esse perfil de captar recurso, de desenvolver pesquisa aplicada, só que eles sofrem muito justamente com essa burocracia, né, professor? Às vezes, para se comprar um insumo básico são meses, né? Então, de que forma essas alterações na legislação, elas podem facilitar o trabalho desses profissionais? Bom, agora a gente pode optar, né, pela qualidade do que a gente está querendo, né? A gente já estava exemplificando anteriormente, né? Quando a gente necessita de um produto, vamos dizer, de boa marca, um produto de boa origem, né, que a gente já conhece no laboratório, com resultados já efetivos, né? E a gente, quando entra no processo licitatório normal, né, da instituição pública, né, e seguindo pela 866, a gente às vezes acaba recebendo um produto de péssima qualidade. Então esse é um ponto assim, marcante nisso, né? Porque a licitação sempre prevê o menor preço para aquele mesmo produto. Isso, e a licitação pelo menor preço não prevê a melhor qualidade. E às vezes a gente, no laboratório, e o laboratório de excelência, a gente precisa de produtos de qualidade. Então agora a gente pode optar e temos a facilidade, né, da compra. Então, comprar sem a licitação, né, que é permitido via uma fundação, por exemplo, e a gente acelerar e escolher por qualidade. E isso nos afeta diretamente e a qualidade dos nossos trabalhos e o impacto que os nossos papers vão produzir. Porque muitas vezes, dependendo da qualidade do insumo utilizado, o professor me explicava, essa pesquisa não pode ser nem publicada, ela não é nem aceita formalmente. Perfeito. Então você tem, e quando você recebe um produto de qualidade inferior, às vezes afeta até nos resultados finais. Quando você vai comparar
com o resultado existente na literatura, você chega a um resultado completamente discrepante. Como que se faz pesquisa de ponta desse jeito? Não existe maneira. Então, Larissa, esse é um ponto-chave que vai nos ajudar muito na qualidade. E dentro dessa mudança de paradigma que a gente citou, né, do cotidiano do professor universitário, a gente pode falar, professor Edson, que hoje esse pesquisador, além de se preocupar em gerar o conhecimento que vem, né, dessa pesquisa, ele também agora passa a se preocupar, é uma nova atribuição, com a forma que esse conhecimento vai chegar como inovação à sociedade, pelos caminhos que possibilitarão que esse conhecimento chegue à sociedade como inovação? Veja só, o professor universitário e universitário de maneira geral, federal ou estadual, né, dentro das escolas públicas de dedicação exclusiva, né? Então, a gente tem os 3 pilares, né, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, né? Então, e agora o marco incrementa um novo ponto para nós, que seria um novo pilar, que é a inovação, né? Então, a gente tem que pensar numa pesquisa que seja também inovadora, porque da inovação é que surge todo o resto que a gente já estava comentando atrás, né? É a inovação que gera produtos e que geram benefícios para a sociedade no final da cadeia, né? E a universidade tem pesquisadores já com esse perfil, né, que estão na linha de frente desse processo? Já, a universidade é um complexo, né, bastante grande de pessoas e existe pessoas que trabalham. Nós temos professores que são muito bons professores, temos professores pesquisadores e pesquisadores e extensionistas que conseguem fazer as 3 coisas, né? E agora acrescentando a inovação. Então, existem já no grupo, né, de professores, aqueles que mais atuam com as fundações de apoio, por exemplo, né, eles já são professores empreendedores, né? Eles já têm projetos com empresas. Então, ou seja, de maneira preliminar, já estamos executando, né, o marco legal. Estamos nos preparando para ele. Então, mas já existe no nosso quadro, sim, pelo menos uns 20 a 30% de professores empreendedores já. Professor, e para que se chegue a esse ambiente que estimule, que leve à inovação, algumas mudanças terão que ser feitas dentro da universidade, alteração na jornada de trabalho do professor, inclusive, porque o marco fala que o professor pode, é permitido a esse professor se afastar temporariamente das atribuições dentro da universidade, desenvolver uma pesquisa junto com uma empresa, procedimentos internos também terão que ser alterados. Essas mudanças vão sendo assimiladas no cotidiano aos poucos? Já precisam ser feitas, e assim de maneira urgente, né? Até mudar, houve já, né, a mudança das planilhas da reitoria, né, quando se pontua as ações dos professores, né? Jogar para os departamentos essa responsabilidade, né, do chefe do departamento agora, acompanhar os seus docentes, né? E, então isso já e também essa permissão. Então o que o marco legal nos permite aos professores, a empreendedores, é um dia na semana, né? Então você tem a sua carga horária agora ampliada para um dia por semana, para você poder se dedicar à sua atividade empreendedora. Ou seja, você está trabalhando num laboratório, desenvolvendo um protótipo junto com seus alunos, ou você já está dentro de uma empresa já implementando isso, né? Ou criando a sua própria startup com seus alunos e podendo ser sócio até dessa startup, né? O professor docente pode se associar e começar essa pequena empresa, que depois pode redundar aí numa empresa maior e até numa multinacional, como a gente já tem exemplos já no Brasil, né? Uma tendência que com o tempo a universidade até passe a contratar profissionais com regimes de trabalho diferenciados, professor? Dentro do nosso próprio regime existe a permissão, essa abertura para que o docente faça isso, sem mexer naquele regime de dedicação exclusiva, né? Então, veja, essas possibilidades existem que precisam ser implementadas dentro dos regulamentos nosso interno agora,
para poder, para o professor poder exercer, né, o pesquisador, a sua função plena agora, de inovador também. O professor tocou num ponto que é importante, né, professor? A legislação, ela abre uma série de possibilidades. E um dos idealizadores dessa lei, o deputado Cibá Machado, né, pelo PT do Acre, ele falava até numa reunião com conselheiros da Universidade, da Unesp, professores da Unesp, ele tocava exatamente nesse ponto, né, professor? O marco legal da ciência, tecnologia e inovação, ele abre possibilidades. Nós tentamos dar o máximo de liberdade possível, mas até onde cada instituição, no caso a Universidade, a Unesp, vai, internamente ela vai decidir, né, professor? Exatamente. Então, cabe assim, é o que a gente falou no início, né? Cabe ao gestor, ao reitor, né? Criar esse panorama de ciência, tecnologia e inovação dentro da universidade, levar para as unidades, dentro dos departamentos e mudar toda essa estrutura, criar esse arcabouço para receber essa nova concepção agora, né? Tá certo. A seguir a gente fala do papel fundamental das fundações de apoio às universidades para que essa nova política que vai nortear o desenvolvimento científico e tecnológico seja colocada em prática. Voltamos num instante só. O Unesp em Debate está de volta para continuar a discussão sobre o marco legal da ciência, tecnologia e inovação. Quem nos ajuda a entender essa nova legislação é o presidente da Fundunesp, a Fundação para o Desenvolvimento da Unesp, o professor Edson Luiz Furtado. Em março, né, professor, foi realizado pelo CRUESP, que é o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais de São Paulo, junto com o Tribunal de Contas do Estado, um evento justamente para discutir esse marco legal. E é interessante explicar por quê, né, professor? Por que levar essa discussão para o Tribunal de Contas? Porque são os procuradores do Tribunal de Contas que vão analisar depois os contratos, os convênios estabelecidos entre a universidade e suas fundações, né, para avaliar se eles estão dentro da legislação. Então é importante que eles tenham ciência dessa legislação que é nova, que abre possibilidades inéditas. Como que o senhor avalia? O senhor participou desse evento, né, professor? Sim. Foi um passo inicial, ainda tem muito para se discutir nesse sentido, para que eles tomem pé dessa legislação? Tudo iniciou, Larissa, quando o professor Sandro, né, ele como presidente do CRUESP, ele levou essa discussão para dentro do CRUESP. Professor Sandro, reitor da Unesp, né? Isso, reitor da Unesp. Então ele levou isso para dentro do CRUESP e criou um grupo de trabalho, né? Isso tudo é coordenado, né, pelo professor Carlinhos Vergani, né, assessor de gabinete do próprio reitor. E levou essa discussão, aí vieram pessoas da USP, da Unicamp, né, das 3 universidades, para a gente discutir junto e fazer a leitura final do decreto, isso antes da assinatura, né? E aí, assinado o decreto, em março, criou essa, como vamos atuar num ambiente novo, né, diante dos órgãos, então, reguladores e fiscalizadores, né? Vamos fazer junto um evento. Então, criou-se essa ideia também. Aí o professor Vergani usou essa equipe que ele estava para irmos até o tribunal, organizarmos esse evento, né? Quem iria participar por parte do tribunal e por parte das universidades e instituições de pesquisa, né? Para montar essa programação básica, né? E foi muito bem assim encampado, né, pelo presidente do TCE e deu abertura para esse evento. E lá a gente pôde discutir mais abertamente, né, os nossos anseios diante da legislação atual. E o próprio presidente da casa, do TCE, ele deixou assim claro, né, a necessidade das mudanças que necessitariam dentro dos órgãos reguladores para fazer vamos dizer, como se diz, aplacar essa lei, essa nova legislação, né, e criar esses novos mecanismos de observação. Senão, como o pesquisador pode importar rapidamente ou comprar sem licitação,
né? Então, e muito disso, né, foi levado assim, que o interessante é o resultado, né, do projeto em si, é o resultado do convênio em si, e não aqueles mínimos detalhes, né? Que os órgãos de controle, eles se pegam nesses mínimos detalhes, se apegam a esses mínimos detalhes. E aí o resultado se perde. Então a gente pode perder, vamos dizer, dentro de um convênio, né, receber a nova parcela, então fica cancelado a nova parcela em função de um detalhe da prestação de conta anterior, né? Então isso tudo foi discutido e levado à baila. E foi muito importante estar sentados, né, na mesma mesa de discussão, todos os atores aí. Perfeito. E durante esse evento, um dos painéis apresentados pela Unesp, eu faço até questão de ler, foi dito o seguinte, que é preciso desconstruir a ideia de que o marco ele seja voltado apenas para as relações entre universidade e empresa. É preciso mostrar também o potencial das ações sociais e políticas que o marco possibilita. E nesse aspecto, professor, as fundações têm um papel fundamental, né? As fundações de apoio, assim como é a Fundunesp, que o senhor preside, sim, elas são esse elo entre a universidade e a sociedade. Elas que fazem essa intermediação para que essa inovação chegue à sociedade. Então, veja só, as fundações de apoio, elas são assim, já é o braço, né, que faz essa interação entre o setor público e o privado, né? Isso a gente já vem fazendo, então existem fundações com 30 anos, 35 anos, né? E com essa preocupação social. Com essa preocupação social. Então, ela foi criada para isso, é sem fins lucrativos, né? E tudo que a fundação faz é para retornar para a própria sociedade e para a universidade que ela está atuando, né? Então, essa é a função nossa. E outra, fazer a gestão do projeto, do convênio, com qualidade, né? E esta qualidade ela envolve uma equipe treinada, um conhecimento da legislação, né? E que seja contábil, fiscal, administrativa, tudo em conjunto. As fundações, né, professor, elas são entidades privadas, mas elas não têm fins lucrativos, né? Exatamente. Elas têm um patrimônio com finalidade social, como se diz, né? Exato. Hoje, a Unesp conta com quantas fundações que vêm cumprindo esse papel? Bom, as fundações da Unesp são em número de 20, né? Sendo assim, as 3 principais centrais de São Paulo, né, que é conhecido, que é a Fundação da Editora, né, a FEU, a do Vestibular, né, e a Fundunesp. Então, cada uma com a sua função diferente, né, e para dar, então, agilidade, né, às ações da própria Unesp, né. E no interior, aí você tem, cada campus criou ou uma fundação, ou até a própria unidade dentro do campus criou uma fundação. Então, nós temos fundação voltada para farmácia, uma fundação voltada para odontologia, outra para veterinária, para agronomia e florestal, para ciências agrárias, né, e florestal. Ou seja, então, foram se criando dentro das unidades as fundações de apoio. Todas elas atuando de uma maneira isolada, porém existe esse mesmo arcabouço aí. Ela é criada pela instituição pública, mas tem uma ação privada para dar essa velocidade, né, para as pesquisas e para os convênios e contratos. Elas fazem, né, essa gestão, como o senhor acabou de dizer, de contratos, de convênios, de todo o tipo de recurso que entre na universidade, né, professor? E à medida que esse marco for sendo assimilado na prática, no cotidiano da universidade, a tendência é que o papel dessas fundações seja ainda mais potencializado? É fundamental. Elas são fundamentais agora, né, para todas essas possibilidades, né, que o marco nos deixa, né? Então, por parte da Fundunesp, a gente já tem a importação direta, né, permitida pelo CNPq. Então, nós já fazemos importação direta de equipamentos e agora podemos também de insumos, né, para pesquisa. Então, existe e a gente vai ser assim utilizado de uma maneira agora potencializada com o marco legal, né? Então, isso precisa também as fundações se adequarem, né,
diante dessas novas possibilidades e vai abrir muito trabalho pela frente, né? E também está sendo pensado, né, por parte da reitoria, uma ação em rede de fundações, para a gente poder atuar de maneira mais eficiente e de maneira conjunta e uniformizar as ações, né? E professor me explicava, é um trabalho tão de vanguarda, né, para as fundações também, que elas até ajudaram na formulação da Lei Paulista de Inovação, a Fundunesp. Existiu a participação. Um diálogo muito intenso. Um diálogo intenso com o secretário da Ciência e Tecnologia do atual governo, né? E ele encampou as ideias, né? Criou o grupo de trabalho do qual a Fundunesp foi participante, né? da criação das ideias e do próprio decreto, né? E agora na execução, né? Que é mais importante, a gente vê ele sendo realizado, né? Esse decreto na prática. É porque as fundações sabem, né, do que pega ali no dia a dia, no cotidiano, né, professor? Sim, porque essa relação público-privada, né? Tem que ser muito bem efetuada, né? De maneira muito legal e dentro de um amparo, né? Para a gente e uma visibilidade bastante grande para a sociedade, né? Para o dinheiro ser bem administrado e ser bem utilizado em benefício dela própria. É isso daí, que é a função das fundações. E a gente vai continuar a falar sobre esse assunto, né? O Unesp em Debate vai para um rápido intervalo. A seguir, nós vamos conhecer exemplos de como as fundações da Unesp já trabalham nessa perspectiva do marco legal da ciência, tecnologia e inovação e o que mais pode ser feito na prática. Continue com a gente. Voltamos com o último bloco do Unesp em Debate sobre o marco legal da ciência, tecnologia e inovação. Conversamos com o presidente da Fundunesp, a Fundação para o Desenvolvimento da Unesp, o professor Edson Luiz Furtado. Falávamos sobre o papel fundamental das fundações, não é, professor, na implementação desse marco legal. E agora exemplificando com mais detalhes, o que essas fundações já fazem, o que elas podem fazer ainda mais. O marco diz que as universidades, elas podem criar espaços, ambientes, para que elas se tornem verdadeiros vetores do empreendedorismo. A gente pode pensar, o professor já até tinha citado, na possibilidade de criação de empresas dentro da universidade, por pesquisadores, e essas empresas, esse movimento, ele passa obrigatoriamente pelo raio de ação das fundações? Elas sempre entram para auxiliar nesse processo, professor? Olha, assim, a fundação por si, ela é a gestora, né? Ela faz a relação entre o público e o privado e faz a gestão de um valor, de um orçamento que venha redundante disso, né? Que seja resultante disso. Então, a gente já tem nesse item, né? A gente já está trabalhando de forma acentuada. Agora, o que a gente pode incrementar a mais, né? A gente só não faz a captação do recurso, né? Então, a captação do recurso em si, ela faz parte do coordenador do projeto ou do convênio, né? Vem a partir dele, né? É uma atribuição hoje exclusiva do pesquisador. Do pesquisador. Caso. Então, ele traz para dentro da fundação e aí a gente começa a atuar junto com ele, né? Mas nós podemos ter uma ação mais proativa, né? E apoiar também nessa fase de captação de recursos. Esse seria um ponto muito importante, é um projeto que a gente tem para implementar dentro da Fundunesp, né? E isso a gente pode, então, dar apoio a essa captação de recursos ao pesquisador e facilitar para ele essas portas, né, que se abrem, né? E também incrementar junto ao poder público, né? CNPq, CAPES, FINEP, FAPESP e inclusive BNDES, né? Que tenha mais recursos. E a gente pode daí fazer essa captação de maneira mais adequada.
E hoje faz parte do cotidiano das fundações, pensando na Fundunesp, que o senhor preside, contratar pesquisadores por tempo determinado, conceder bolsas temporariamente, são atribuições que vocês já têm e que vão ao encontro desses objetivos do marco, né? Exatamente. Acho que para nós, a gente já está acho que já estamos trilhando já um caminho, né? E estava só, tipo, aguardando, né, o marco legal para a gente poder atuar de uma maneira até mais ampla e abrangente. Então, a gestão com qualidade, a gente já é feita. Então, citando a Fundunesp como exemplo, a gente tem são setores, né, são coordenadorias, então tem uma coordenadoria de administração, uma jurídica, uma de contabilidade, e setor de projetos, setor de compras e importação. Então, eu tenho já esses setores comigo, né, para dar esse apoio aos convênios e projetos. Então, acho que a gente já está exercitando, né, para a vinda do marco e a gente poder executar isso de uma forma mais abrangente, porque a gente já executa. Agora só falta ampliar as ações, né? Então, essa atualização da legislação, que é o marco, ela deu mais segurança para a atuação de vocês. E isto, ela vem, porque a segurança, a gente precisa ter a segurança legal, né? Que acho que é importante. E então isso vem dar esse arcabouço para a gente ter esse amparo, os órgãos que vão nos fiscalizar, né? A gente é fiscalizado pelo Ministério Público, por ser uma instituição privada, né? Pelo Tribunal de Contas, porque trabalhamos com recursos públicos. Né? Quer dizer, é duplamente fiscalizada, não é porque tem mais liberdade que não responda a nenhum órgão de controle, pelo contrário. Exatamente, ainda temos um terceiro que a gente que é paga, é uma auditoria externa e sem vínculo com as instituições. Então a gente tem um auditor externo que anualmente frequenta e verifica nossas contas para ver se nós estamos agindo adequadamente e nos dá indicações, né, sobre como agir. E além do mais, nós somos certificados. Nós temos a ISO 9000, né? Agora com a nova ISO já foi implementada e a gente tem um padrão então de conduta a seguir perante a ISO, né? Com compromissos, né, ecológicos, sociais, né? Então a gente já tem já está dentro do nosso métier, o nosso jeito de trabalhar. É um trabalho bastante sério, né, professor? E pensando nos exemplos concretos, aqui em Bauru mesmo a gente tem uma iniciativa que mostra, né, como que as fundações entram como apoio para uma iniciativa que gere a inovação, que é o Centro de Inovação Tecnológico de Bauru, que é uma parceria inédita da cidade com a prefeitura, né? E a Fundunesp está junto desse processo, não é, professor? Vai ser criado um espaço que vai ser gerenciado pela Fundunesp, né? Também um espaço dentro da Unesp, da Universidade, de coworking para trabalho compartilhado, para que se gere em conjunto a inovação na cidade. Esse é um bom modelo, né, a ser seguido, e esse modelo veio junto, né, com o marco legal, então parece que a gente já está exercitando aqui o marco aqui dentro da cidade de Bauru, né? Então a iniciativa da FAAC, né, dos seus diretores, né, e junto à prefeitura, então junto ao órgão executivo e com o apoio da Secretaria da Ciência e Tecnologia, para a criação desse centro de inovação. Na Secretaria do Estado, né? Secretaria do Estado de São Paulo. E aí, agora, e a Fundunesp, ela entra como interveniente. Então, a hora que houver aporte de recursos, né, seja para reformas, adequação do prédio, equipamentos e contratação de pessoas, né, e até a administração do local, porque quando você tem um centro tecnológico, você tem custos, né, administrativos desse local. Então a gente pode apoiar nas diferentes formas da gestão para esse centro funcionar da melhor forma possível. E essa parceria inédita aqui em Bauru, mas em Botucatu vocês também tiveram um exemplo nesse sentido, né, professor? Da instalação de um parque tecnológico que redundou na criação de um curso, inclusive, oferecido pela universidade. Sim, este curso se chama Engenharia de Bioprocessos. Ele já está, acho que em 3º ou 4º ano, deve formar a primeira turma, né? E então ele foi oriundo disso. Agora imagine então as consequências que isso pode ter, né?
Botucatu teve uma experiência que iniciou com a criação das incubadoras de empresa dentro do próprio da universidade, né, em convênio com o Sebrae Tech, né, onde professores e alunos com ideias inovadoras se submetiam, criavam seu plano de negócios e, se fossem selecionados, iriam ocupar um espaço dentro da incubadora de empresas, né? E essa incubadora de empresa redundou, então, na criação do parque tecnológico, ou seja, para abrigar as empresas que iriam crescendo, né, ali nesse ambiente, poderiam agora ocupar espaços maiores, que seria o parque tecnológico da cidade. Então, a interação entre a universidade, a unidade, né, de Botucatu, a prefeitura de Botucatu, o governo do estado, certo? Para a criação desse ambiente gerador aí de novas empresas, né? A partir dessas inovações do campus de Botucatu, para formar esse parque tecnológico agora com grandes empresas. Professor, por tudo que nós falamos, e a gente já vai encaminhando para o encerramento do nosso programa, em resumo, a perspectiva é positiva. O senhor vê com bons olhos tudo que a gente tem pela frente aí a partir da implantação desse marco? Olha, nós estamos diante de uma nova, uma revolução no setor, né? No todo o setor, criando então toda a sociedade que interage nesse contexto da inovação que a gente já comentou. Então essa roda vai girar, né? Usando o que o Simbá Machado falou, né? Da tríplice, roda tríplice, alguma coisa assim, né? Hélice, tríplice hélice. Tríplice hélice, desculpa, né? E a tríplice hélice, então, seria essa interação entre a universidade, os institutos de pesquisa, o governo e sociedade, né? Para promover esse desenvolvimento. Então, acho que nós estamos nessa, como diz, um novo panorama que se abre, né? Se abre a sua janela assim, enxerga um novo panorama, né, para universidades públicas, né, e poder promover então todo esse benefício aí para a sociedade. Então é isso, né, professor? Essa hélice vai girar e nós estamos aqui à disposição para dar vazão a tudo que vem sendo feito, que vai ser feito ainda a partir desse novo marco da ciência, da tecnologia, da inovação. Eu agradeço demais a sua participação no Unesp em Debate, professor, para nos ajudar a entender como que vai se dar a assimilação dessa lei aí na prática. Eu agradeço pela participação, pelo convite, né, de vocês e por estar retornando aqui à TV Unesp, e ficamos à disposição para novos debates e novas notícias sobre espero que a gente traga as boas notícias em breve. Obrigada mais uma vez. O Unesp em Debate fica por aqui. Acompanhe outras discussões sobre a universidade na nossa programação e em nosso site. Obrigada pela companhia. Até mais.